Eu me chamo Eduardo Vieira da Costa Guaranha, sou o diretor-presidente da Academia Brasileira da Qualidade. E hoje, nós iniciando o nosso mini-curso de liderança, nós vamos falar sobre o que é liderança e ser líder. Na verdade, esse nosso mini-curso tem 3 módulos, esse é o primeiro, e nós vamos compartilhar os conceitos, entendimentos, principalmente daqueles grandes gurus que estudaram ou que foram grandes líderes, e que está disponível ao nosso alcance conversar sobre isso. Muito bem. Eu quero colocar primeiramente o que Peter Drucker, o maior gerente, gestor, líder sobre management do mundo, né? Ele fala de experiência, de liderança nos seus 50 anos de consultoria profissional, e ele coloca algumas coisas que não necessariamente a gente concorde com ipsis litteris, como ele fala. Mas é importante ver o pensamento dele pela referência que ele se torna, que tipo de pessoa ele foi. Ele diz o seguinte: líderes natos existem, mas são poucos. A grande maioria não é. Outro aspecto importante é que a liderança pode e deve ser aprendida. E aí eu vou citar um exemplo do Churchill, por exemplo. A gente sempre tem na cabeça, na visão nossa, que o Churchill foi uma pessoa de exímio palestra, speech, fala, né? Mas, na verdade, as primeiras que ele fez foram um desastre enorme. Por quê? Porque ele simplesmente se atrapalhou nas palavras e foi algo assim vexaminoso. O que ele fez? Ele passou a redigir cuidadosamente as suas comunicações, as suas falas, e ele se esmerou em vários momentos da história da Segunda Grande Guerra, com várias declarações emblemáticas de grande valor de liderança, né? Outro aspecto que o Peter Drucker contesta é que a personalidade de liderança, falar em estilo de liderança ou traços de liderança, não existem. Nós vamos ver que nós temos alguns aspectos que nós valorizamos um pouco o que é estilo de liderança, né? Mas ele diz o seguinte: cada um tem uma forma, não é replicável o que cada um desenvolveu, como que cada um contextualizou o seu papel de líder. E um outro aspecto, às vezes até polêmico, mas ele é bem categórico quando ele diz que normalmente os líderes têm pouco ou nenhum carisma, né? Então, aquela questão de que o líder carismático ele atrai, existem sim, mas uma boa parte das lideranças não tem essa qualidade. Elas têm outras qualidades, mas não necessariamente serem carismáticos. Alguns são, tipo a Margaret Thatcher, contestada por alguns, o próprio Churchill, quando falava, quando ele se posicionava, né? Jesus Cristo foi o maior líder, carismático, mas em algum momento as pessoas duvidavam um pouco das suas palavras. Enfim, a questão do carisma não é um conceito absoluto. Muito bem. Agora, ele também completa o seguinte: existem 4 coisas que os líderes têm em comum, coisas simples. Eles possuem seguidores, ou seja, eles podem ser profetas, pensadores, presidentes, políticos, mas sem seguidores não existe liderança. Um líder eficaz não é alguém também admirado e amado. É alguém que leva os seguidores a fazer as coisas certas. E aí ele cita: popularidade não é liderança, resultados sim. Então esse é aquele lado, por exemplo, de fazer o que precisa. Tem um exemplo clássico, é o próprio Moisés, no rumo à Terra Prometida. O que ele teve que fazer para levar o povo a esse destino durante esses 40 anos. Os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplo. A liderança não quer dizer posição, privilégio, título ou dinheiro. Significa responsabilidade. E aí é um lado muito marcante nos reais e verdadeiros líderes. Agora, comportamentos semelhantes nos líderes eficazes. O que eles tinham em comum como comportamento? Eles perguntavam o que precisa ser feito,
o que posso e devo fazer que é relevante, o que é a missão, o que constitui desempenho na nossa organização. Eram tolerantes, mas não eram benevolentes e eram implacáveis quando os valores fundamentais eram corrompidos. Aí as pessoas sabiam bem o que era o papel do líder exigente. Eles desfrutavam da companhia de pessoas tão ou mais competentes que eles, do seu ponto de vista técnico, até do seu ponto de vista de gestão. E diariamente eles se olhavam no espelho e evitavam a tentação de cair no modismo, em fazer o que é agradável e não fazer o que deve ser feito. Então, uma outra visão interessante também é a liderança segundo James Hunter. Aqui tem um aspecto importante. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. O caráter, então, para Hunter, está como a base de movimentação do líder. Gerenciar e liderar são coisas diferentes. O gerenciar é o que nós fazemos bem feito. O liderar trata de quem somos, como agimos, que tipo de pessoa as pessoas olham e veem que estão conduzindo o seu futuro. E liderança, já falei mais uma vez, é responsabilidade. Caráter. Já que o James Hunt citou sobre caráter, o que é caráter? E aí, caráter, eu acho que é uma coisa muito interessante. É o conjunto de características e traços relativos à maneira de como agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. É a personalidade, é a índole da pessoa. E como é que vem o caráter? O caráter, ele vem em cima do que acontece e como que eu ajo sobre o que acontece. Tem reações diferentes, de formas diferentes, né? Às vezes, uma pessoa reage aos fatos queixosamente, outras vezes ela enfrenta e faz uma mudança, né? À medida que você faz escolhas e vive, você está continuamente criando seu próprio caráter, né? Então, liderança é caráter em ação. Importante. Líder inspirador. Eu gosto muito do Fred Kaufman, é um argentino, discípulo de Peter Senge. Ele é muito bom em liderança e aprendizado organizacional. Então, o líder inspirador que ele cita é aquela pessoa que suscita o comportamento íntimo dos outros, que são os seguidores, a cumprir uma missão em sintonia com os valores do grupo. Bem, um líder inspirador que a gente pode mencionar, sob o ponto de vista das organizações, são aqueles 3 fundadores da Natura: Guilherme Leal, Pedro Passos e Seabra Fagundes. Se nós olharmos a história de criação da Natura, essas 3 pessoas estavam delineando os fundamentos que levaram a empresa a ser o que é hoje. Depois tem o líder transcendente. É aquele líder que ele gera o quê? Uma visão e ele copta as pessoas no bom sentido para que participem. Quem é que fez isso? Vários, mas um deles emblemático, Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E isso levou as pessoas a admitir que era possível no futuro, a exemplo disso. Então é um legado, deixou esse legado. Tem outros, mas esse é um grande exemplo. O líder transformador é um líder visionário, né? É um outro tipo. Ele é arquiteto da organização e da cultura, moldada no propósito do alto desempenho e da competitividade. Então, o que é um líder transformador? É aquele que cria uma mudança. Então, agora, o Peter Senge, também uma visão de liderança que é importante a gente entender. É uma visão de liderança compartilhada e distribuída na empresa. Os líderes locais, ele diz que são realmente aqueles que fazem o contato no dia a dia com as pessoas, organizam, testam recursos e os resultados no negócio. Depois, os líderes executivos, que são aqueles líderes que apoiam os líderes de linha, dão a infraestrutura para a evolução dos modelos e das normas, do comportamento das pessoas, ou seja, eles estão na linha diretiva.
e aqueles construtores de comunidades, que são os líderes totalmente informais, que fazem a cola. E ele atribui que esses líderes, que não têm cargo nem função, são extremamente relevantes, mas é o papel mais difícil de liderança, é fazer essa cola no intermédio das organizações. O Edgar Schein, ele coloca um especialista em cultura organizacional, e ele diz o seguinte, que é muito importante que haja dentro da organização um líder compatível com o momento de maturidade da organização. E aqui, então, ele diz que tem um momento de criar a organização, então, com a visão e os valores, é o líder animador, depois de construir e implementar, é o criador da cultura. Então, ele tem muito da vivência e da personalidade dele transmitida na cultura organizacional. Aquele que mantém, então, ele está dentro de um ambiente competitivo, então, ele tem que dar solidez. E depois, um momento de mudança, que é aquele papel de líder que enxerga a mudança de cenário e se antecipa e faz com que a organização continue competitiva e, às vezes, recriando um modelo totalmente novo. Aquela divisão eficácia e eficiência, o líder busca a eficácia, o gestor a eficiência, aquilo já não é mais importante. E eu concordo com ele. Um bom líder tem que ser eficiente e eficaz. Ele tem que fazer a coisa certa com os recursos mais adequados. Então, o papel da liderança é tornar uma organização definitiva, que ele chama. É uma organização que é eficiente porque usa bem os recursos. E ela é eficaz porque ela faz o que é preciso ser feito. Ou seja, o que é importante. Também é um lado importante que antigamente era diferenciado entre o papel do gerente e do líder, e isso eu acredito que não cabe mais. Muito bem. E também o Blanchard, ele diz o seguinte, que dentro dessa liderança é importante a inversão. No momento que tu tem as diretrizes, que é a visão de futuro, os propósitos e as metas da organização, que vem da alta direção, tu tem a necessidade de agilidade, autonomia e atendimento com foco no cliente. E isso está onde? Isso está no frontline, nas equipes de linha. Então, as equipes de linha, elas passam a ser, depois dessas definições, elas passam a ser as pessoas mais importantes na organização, porque são elas que vão atender a satisfação do cliente com agilidade e autonomia. E os gerentes têm que dar sustentação, e a alta direção aí exerce o papel de liderança de suporte. É muito interessante isso, essa inversão da pirâmide, numa organização eficaz e eficiente, ou seja, numa organização onde a liderança trabalha em apoio ao resultado das equipes de linha, que é a satisfação do cliente. Muito bem. E agora, para finalizar esse primeiro módulo, eu coloquei aqui algo que tem a ver um pouco com o momento atual do século XXI. Liderança no mundo de hoje. Dois autores, Teams e Haynes, eles dizem o seguinte, que a conectividade ela permite nos reunir e nos organizar de maneira geograficamente ilimitadas, altamente distribuída em tempo real, provocando a criação de novos modelos, mentalidade e relacionamentos. E aí ele fala que tem um modelo do velho poder, que é aquele modelo estratificado até pouco tempo atrás, que era baseado nas conquistas e sua proteção para manter a dependência. Então, as organizações elas seguravam isso. A obediência às regras e normas em geral, a orientação para consumo, a separação entre quem decide e quem faz. E hoje, o novo poder ele está mais na linha de participação das pessoas, compartilhamento de ideias e conceitos, criação de novos conteúdos de uma forma dinâmica e permite que seja moldado várias comunidades. Então, ele faz o seguinte paralelo, que tu tem valores do velho poder, que é aquela governança formal instituída, a confidencialidade, separação da esfera pública e privada, expertise tratando de assuntos, a participação de competição, exclusividade, consolidação de recursos, ou seja, tu tem todo um modelo de velho poder contra o novo poder. O novo poder ele é mais ágil, ele compartilha, ele tem transparência, ele faz as coisas sem deixar, vamos dizer assim, procrastinar, tem uma filiação condicional de curto prazo, maior participação. E aí ele diz o seguinte, como que se posicionariam os líderes no mundo de hoje? Como que poderia ser o papel de cada um? E aí ele faz uma figurinha de 4 quadrantes
que ele compara, ele correlaciona valores do velho poder e do novo poder com modelos de atitude do novo e do velho poder. Aí ele diz o seguinte, o verdinho, lá em cima, líderes de público, são aqueles que são aplicados, eles enxergam o novo, enxergam a dinâmica, enxergam a transparência, enxergam a integridade, enxergam o que está acontecendo hoje de uma forma dinâmica, e ele tem modelos no novo poder, ou seja, o líder atua no novo modelo com compromisso nos valores e o poder e torna as pessoas e aquelas relações entre as pessoas mais poderosas, ou seja, é uma liderança promotora do desenvolvimento de líderes, ou seja, líderes de público. Aí tu tens aquele outro grupo que valores do novo poder, mas que tem modelos antigos ainda. Ele classifica como animador de torcida. São aqueles que eles batem o bumbo, mas na verdade eles preconizam que acreditam na nova dinâmica das relações interpessoais, das transparências, da comunicação, da integração, do trabalhar junto, mas na verdade tem valores mais de segregação, valores mais restritos, que é a velha cultura, chamado velho poder. E tem aqueles cooptadores, que são os que fingem adotar valores, novos modelos, mas eles são tradicionais nos seus valores, né? Atua segundo, eles querem, na verdade, reforçar o seu poder, e eles, então, usam a máquina, tipo assim, o Twitter, o Instagram, essas mídias atuais, eles dimensionam, são dinâmicos, postam, mas, no fundo, eles agem tradicionalmente querendo se intocar cada vez mais na sua capacidade e na sua exclusividade de exercer o poder sobre determinadas coisas. E tem aqueles que são os castelos. Eles são fechados e são antigos. Atuam no modelo antigo. Então, tipo assim, nós vamos ver um exemplo aqui de cada um, só para efeito de comparação, né? Ele diz assim, por exemplo, aquele líder positivo hoje, exemplo, Papa Francisco, é uma pessoa para frente e uma pessoa compromissada com o novo, querendo fazer mudanças e reformas. Ele coloca também o Black Lives Matter como uma atitude descentralizada de busca de fazer as coisas integradas com transparência, de mudança sobre a atitude sobre o racismo. O LinkedIn é um sistema mais participativo, com menos controle sobre as coisas. Computadores ali, o Facebook, o Trump, são pessoas que usam a modernidade, mas para manter as suas características tradicionais. Os castelos, ele coloca ali o Papa Bento XVI, uma pessoa fechada, né? O próprio Kim Jong-un, da Coreia, o prêmio Nobel, um prêmio bem estruturado, né? Os animadores de torcida, o Howard Schultz, da Starbucks, ele coloca e justifica, dizendo modelos ainda antigos, mas no novo, quer dizer, tentando migrar para o novo, tentando buscar. Então, eu só coloquei isso aqui para finalizar, né? Para mostrar o seguinte, que é importante ter uma visão mais atual, de repente, de como se posicionar nesse mundo. E, por fim, para concluir, eu coloco aqui as 9 leis da liderança do Warren Blank, né? Então, ele diz 9 pontos importantes. Um líder tem seguidores, aliados voluntários. Já conversamos sobre isso. A liderança é um campo de interação, ou seja, não tem líder sem liderado, sem comunicação. E ela ocorre sob forma de um evento. Isso é extremamente importante. Um evento, ele pode te levar a uma situação positiva ou negativa. Quantas e quantas vezes a grande maioria dos líderes olhou para si e disse assim, não consigo mais, falhei. E parece que o evento realmente levou à falha. Mas a característica de liderança leva a uma recuperação, e essa recuperação, num outro momento, às vezes 5, 10 anos depois, é tida como um sucesso. O exemplo do próprio Churchill,
Na Primeira Guerra Mundial foi um desastre em Galípoli, ali em Dardanelos, com a Turquia, afundou vários navios, ele era ministro da Marinha, praticamente ele mesmo reconheceu que tinha afundado a carreira profissional dele em 1914, 1915, e, no entanto, em 1939, substituiu, né, o primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial. Né? Os líderes atuam fora dos limites impostos pelos procedimentos organizacionais. E o que acontece? Eles também têm a sua influência, eles atuam pela sua influência e pela sua autoridade. Nem todos têm autoridade de cargo. Muitos têm. Aí eles usam a autoridade do cargo e usam a visão de futuro e a mobilização. Esse é o melhor resultado. Né? Enfim, nem todos seguem a iniciativa de um líder. Isso também a gente acha, um líder, todo mundo vai achar que o cara é. Nada disso. O Luther King já estava perdendo seguidores porque estavam entendendo que ele estava atuando de uma forma muito frouxa com relação às questões de racismo. Então, tem pessoas que já estavam contestando ele. Né? A liderança é autorreferenciável, então ela é também uma questão de foro íntimo, processo de informações em cima de uma referência muito subjetiva. E aí vem aquela pergunta, como é que pode se desenvolver uma liderança? O mais cedo possível, exercendo esse papel, mas não para o seu desejo de ser líder, mas em cima de assuntos, de momentos, de interações que requeram um posicionamento, requeram uma visão de apoio à construção desse futuro. Ou seja, não é ser o líder porque quer ser um líder, mas porque o momento exige uma liderança e essa pessoa pode ajudar a que aquele momento seja bem conduzido num futuro mobilizador, que faça sentido para as pessoas e que elas se doem e se comprometam juntos a construir isso.